Olá, eu sou a professora Isabela e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 2, que nós estamos vendo Reino Plant, né? Nós já vimos todos os grupos de plantas e agora nós vamos ver de maneira mais detalhada os órgãos vegetais. As plantas têm órgãos, professora? Tem, mas óbvio, não vão ser órgãos como os nossos, né, dos animais. Não vai ser uma boca, não vai ser olhos, não vai ter pulmões, né? Os órgãos das plantas serão órgãos diferentes. Quais são esses órgãos? Serão as folhas, serão as raízes, o caule, tudo isso são órgãos vegetais. Cada um vai ter uma função diferente e vai ser formado por tecidos, por células, tá? Igualmente como é formado os nossos órgãos e os nossos tecidos, tá? Só que, óbvio, vão ter, né, funções diferentes, tá? Então, os órgãos vegetais, eles são importantes para a sobrevivência do organismo vivo. Então, quando você vai lá ver uma plantinha, arranca um galho, arranca um pedaço daquela plantinha, ela vai, né, ser prejudicada de certa forma. Por quê? Porque ela vai necessitar depois de uma demanda maior de água, de sais minerais, para que ela possa se regenerar e crescer novamente aquele pedaço que você foi lá e arrancou, por exemplo, tá? Então, cada órgão, cada estrutura é de extrema importância para a vida das plantas. Quais são eles? Raiz, caule, folhas. As raízes, o caule e as folhas, eles vão estar presentes apenas em 3 grupos de plantas, que são as plantas de maiores porte e são as plantas mais evoluídas, tá? Então, as briófitas, que é o grupo de planta menos evoluído, menorzinha, elas não têm raiz, não têm caule, não têm folha. O que é que elas têm? Rizoide, cauloide e filoide, que são órgãos, estruturas que vão imitar, digamos assim, a raiz, o caule e a folha. As briófitas também não apresentam vasos condutores de seiva. Quem é que vai apresentar? De pteridófitas para frente vão ter vasos condutores de seiva. E quem são esses vasos? Xilema e o floema. Esses vasos, eles são formados por tecido vivo e eles vão ter a função de transportar substâncias da raiz até distribuir por todas as folhas da planta, que é água e sais minerais. Então, o primeiro órgão que nós vamos ver será a raiz. Então, nós temos aqui uma imagem da raiz. Existem vários tipos de raízes, tem raiz aéreas, tem raiz pivotante, tem raiz fasciculada, que é no caso dessa daqui, tá? Cada uma vai ter um formato diferente dependendo do tipo de planta, mas basicamente a função de todas elas serão a mesma, que é fixar a planta no solo, né? Para que ela seja bem fixa, para que ela não venha a tombar. Ela também vai ter a função de reserva de nutrientes. Tem algumas raízes que elas vão reservar, guardar nutrientes e a gente até consome essas raízes sem nem saber. Por exemplo, mandioca, macaxeira, né? São exemplos de raízes, tá? Que guardam, armazenam nutrientes. E elas vão ser responsáveis por absorver água e sais minerais do solo, né? Por isso que a gente coloca a água na plantinha, aguou a planta lá, geralmente nessa região aqui embaixo, né? Para poder entrar para o solo. E às vezes a gente coloca também o adubo, que lá tem nutrientes. Tem potássio, tem, por exemplo, sódio, né? O que a planta vai precisar. Depende de cada planta. Geralmente o adubo mais utilizado é o NPK, que é nitrogênio, fósforo e potássio, tá? E também as raízes vão diminuir a erosão do solo. Quando as plantinhas elas têm raízes fixas, aí quando chove, o que acontece? A água da chuva ela vai entrar para o solo. Por quê? Porque a raiz vai absorver essa água. Quando não há proteção vegetal no solo, aí ocorre
a erosão, né? O solo perde os nutrientes. E também acontece de quando chove, essa água ela não tem as vegetações para ser barrada, para ser absorvida, e aí ocorre deslizamento de terra, por exemplo. Então, geralmente a bananeira, que é no caso aqui em Uruburetama, né? Lá no interiorzinho de Uruburetama, é muito comum ter bananeiras, muitas bananeiras, muita plantação. E aí o que acontecia lá? Quando chovia, né? As bananeiras não têm raízes profundas. E aí quando chovia, levava todas as plantações de bananeira. Caía tudo. Por quê? Porque a água acabava, né, tendo uma força maior, não entrava no solo. E aí agora eles plantam bananeira e plantam outras árvores que têm raiz mais profunda para evitar essa erosão e essa perda de vegetação no solo. Aí aqui nós temos uma imagem que é de uma vegetação e caule, que é a próxima estrutura. Qual é a função do caule? Sustenta folhas e sustenta também os galhos. Ela também vai servir de armazenamento de reserva. Tem vários tipos de caule que a gente também consome, tá? Liga a raiz às folhas através dos vasos condutores de seiva. Então aqui nós temos a imagem que é de um caule e dentro nós temos aqui o xilema e o floema, que vai ser tipo os nossos vasos sanguíneos, digamos assim, para comparar, né? E aí dentro desses vasos vai circular água e vai circular seiva orgânica, que é formada por glicose. E essa glicose ela é produzida onde? Na fotossíntese, pelas folhas, tá? Aqui nós temos uma imagem que vai mostrar a planta absorvendo água aqui pelas raízes. Essa água ela vai ser encaminhada através, né, do caule, vai ser distribuída por todas as partes da planta até chegar lá nas folhas, até chegar no fruto, até chegar nas flores, né, se tiver. E as folhas, que elas vão ser também de diferentes formatos, diferentes tamanhos, elas têm nervuras diferentes, tá? Depende do tipo da espécie da planta. Então elas são cheias de nervurazinhas aqui que a gente observa no microscópio, ou até mesmo olhando assim a folha dá para perceber essas nervuras que ela possui. Qual é a função principal da folha? É fazer a fotossíntese, tá? Então a plantinha recebe uma energia luminosa, que é a luz do sol, e ela vai absorver essa luz, tá? E vai transformar essa energia luminosa em energia química. Qual é a energia química que a planta vai produzir? Glicose, que é o alimento dela para ela poder crescer, se desenvolver, formar flores, frutos, tá? Então, para ela fazer a fotossíntese, ela precisa de quê? De gás carbônico e de luz solar. Mas os animais também têm gás carbônico e também a gente tem o sol. Por que que nós não fazemos fotossíntese? Porque nós não temos uma estrutura que é denominada de cloroplasto. Então os cloroplastos são eles os responsáveis por absorver a luminosidade do sol e, né, realizar essa reação química que é a formação da energia química, que no caso será a glicose. Então nós temos aqui dentro dos cloroplastos um pigmento, que na maioria das vezes o pigmento ele é verde e ele é chamado de clorofila. Então aqui é uma fórmula da reação química que acontece dentro do cloroplasto, que é onde está nas folhas. Então nós temos gás carbônico, que a planta vai precisar. Ela precisa também de água, de luz e do pigmento. Vai acontecer uma reação química. O que é uma reação química? É algo que vai acontecer, que vai modificar as substâncias que existiam antes. Então essas substâncias elas vão se transformar e vão formar outra coisa, que no caso a outra coisa será glicose. Consequentemente, a planta também, nessa reação química, vai produzir oxigênio. É o objetivo dela produzir oxigênio? Não é o objetivo dela. O objetivo dela é produzir o próprio alimento, mas,
consequentemente, ela também vai produzir oxigênio e vai liberar esse oxigênio na atmosfera. E as atividades que vocês vão fazer será da página 292 até a página 295. Então será 292, 293, 294 e 295. Então encerramos agora o capítulo 2 e até a próxima aula.